Se você já se sentiu sobrecarregado com a quantidade de textos para estudar, ou então teve dificuldade de achar uma informação específica no meio de um monte de páginas, este vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Débora Vieira e hoje eu vou te ensinar 4 passos para que você use a inteligência artificial, mais especificamente o Notebook LM, para organizar os seus estudos e para potencializar a sua aprendizagem. Vamos lá? Hoje eu vou te mostrar aqui um passo a passo e esse passo a passo ele vai acontecer em 4 etapas. Você está vendo aqui na tela, esse aqui é um notebook, é o espaço do Notebook LM. Esse espaço que você está vendo aqui são alguns arquivos meus que eu já fiz aí para estudar alguns textos e agora eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer. Nosso primeiro passo aqui é para a gente entender o que é o notebook, então vou falar um pouco disso a respeito para vocês e depois você vai ter um passo a passo muito prático. Então, se você quiser já deixar aí numa outra aba e dividir a sua tela o Notebook LM para você abrir e já ir fazendo junto comigo, pode ser que seja bacana também, porque você vai conseguir colocar agora mesmo em prática. Esse vídeo aí, ele é bem direto, ele vai ser bem prático para você conseguir aprender. Se você não sabe o que significa esse Notebook LM, ele é uma ferramenta de IA do Google feita especialmente para ser seu assistente de pesquisa e de escrita. Ele é o seu assistente pessoal. Então, com isso, você pode trabalhar aqui com diversos documentos. E o grande diferencial, a grande sacada do Notebook LM é justamente porque ele trabalha com os seus documentos. Ele vai trabalhar com aquilo que você vai fornecer para ele. Diferente de outras inteligências artificiais que a gente às vezes utiliza para gerar textos que acabam inventando informações, pegando informações em diversos bancos, sem às vezes necessariamente citar ali a referência e a fonte, aqui no Notebook LM você vai conseguir fazer isso de forma mais eficaz e eficiente, porque você vai conseguir pegar as informações dentro aí do espaço e dos documentos que você vai entregar, que você vai subir aqui na plataforma. Aqui, o que você está vendo é o espaço geral, como eu falei para você. Então, toda vez que você cria como se fosse um novo notebook, né, esse documento de texto, ele vai colocar aqui para você e vai criar esse espaço. Nele você pode colocar seus PDFs, seus textos, né, de escrita própria, você pode conectar com o seu Google Docs, por exemplo, com o seu Drive e outras coisas. Você vai fazer com que aquele documento, aquele arquivo que você cria se torne especialista naquilo que você quer falar com diversas fontes de dados. Você vai ver que assim dá para subir outras coisas também, como vídeo e outros tipos de arquivo, mas aqui eu vou mostrar para você especificamente hoje como você fazer isso com texto. É incrível, assim. Eu acho particularmente muito bom porque ele te ajuda a entender, ele vai te ajudar a resumir, questionar e conectar ideias dentro do seu próprio universo aí de estudo. E isso vai fazer para você com que você tenha uma aprendizagem mais efetiva e ativa. Mas chega de se perder, chega da gente também falar sobre isso e vamos lá colocar a mão na massa. Qual é o nosso primeiro passo? Nós vamos alimentar o nosso Notebook LM. Então, a gente vai primeiro criar aqui, ó, no botãozinho de criar, o nosso notebook. Você tá vendo que vai abrir essa tela. Então, essa tela aqui que abriu para vocês, vocês vão poder subir o arquivo que vocês desejam. Vocês, inclusive, podem mudar o nome desse próprio notebook aqui e colocar, mas depois a gente faz isso. Tá vendo aqui embaixo, como eu falei, ó, você pode conectar com o seu Google Drive, então com os seus documentos de texto, apresentação do Google, pode colocar sites, vídeos do YouTube, você pode colar também um texto ou fazer aí, você subir o seu documento de texto que você quer analisar. Vou subir aqui junto com vocês, vou colocar aqui um livro, ó, esse livro aqui do Antônio Damasio, que é um livro também que vai falar aí sobre como ciência, um assunto que eu já estudei e que eu gosto, mas é só a título mesmo aqui de teste para mostrar para vocês de exemplo. Aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar o nome, ó. Então, eu vou colocar consciência.
Então, vou chamar esse meu arquivo aqui de consciência. Você vai percebendo que ele vai lendo o texto, né? Ele vai abrindo ali. E aqui, olha só, já de primeira eu vou carregar uma única fonte, mas a gente pode colocar várias outras fontes aqui para a gente buscar fazer correlações, para fazer com que ele nos ajude a fazer correlações entre esses textos, essas fontes que a gente for colocando. Mas, por enquanto, eu vou deixar essa única fonte aqui. Você vê que quando você sobe o texto, ele já faz aqui um pequeno resumo. Então, ele vai falar o nome do texto, ele coloquei aqui o nome do texto, ele coloca um emojizinho também aqui para representar, e ele fala sobre o que aquele texto está falando. Então, ele está falando aqui sobre que é um livro, ele fala sobre o autor, ele fala sobre o que né, ele traz um resuminho assim, um resumão, na verdade, né? Mas é porque é um resuminho no sentido de ser pouco texto para o tamanho do material. Então, aqui a gente tem um livro inteiro e ele vem em resumo aqui. Uma coisa importante aqui também, ó, dá para você renomear as fontes. Então, se você for subir muitos textos, é importante que você vá renomeando aqui para depois você não se perder, porque você consegue selecionar o texto com o que você quer falar, com o que você quer perguntar. Então, você vai conseguir aqui de forma mais organizada fazer isso. E vamos para o nosso segundo passo. Nosso segundo passo é o entendimento inicial e a visão geral. Resumos e pontos chaves aí. Como eu falei, vocês perceberam aqui que ele já faz esse resumo aqui, então mesmo que você não peça exatamente em um primeiro momento ele já coloca, mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui, apesar dele fazer esse resumo, vou pedir para ele, ó, resumir, aí você vem aqui no digitar, ó, resuma em 5 tópicos. Vou botar aqui, resuma este documento, né? Este documento em 5 tópicos. Aí vamos lá, que vocês vão ver o que ele vai fazer. E isso, lembrando, como eu falei, ele vai trabalhar só dentro desse material que eu forneci. Então, se você quiser fornecer aí outras fontes, outros materiais, você vai precisar colocar. Olha que legal que ele faz, olha só. Ele me deu aqui, ó, os pontos principais. Isso já me economiza um tempo enorme para saber do que o texto se trata. Olha os pontos que ele falou. A consciência como um problema neurobiológico duplo, distinção entre consciência central e ampliada, o corpo como um fundamento do self, a relação entre emoção, sentimento e consciência e bases neurobiológicas e mecanismos da consciência central. O assunto é bem específico, né? Talvez você esteja se perguntando, nossa, o que é isso, né? Mas são coisas aí que eu me interesso de estudar. Então, como eu falei, coloquei aqui para vocês só a título de exemplo, mas qualquer texto que você subir aqui, ele vai fazer isso para você. E olha como que isso é perfeito, sabe? Ó, a gente pode também aqui pedir, como por exemplo, a gente já fez o resumo. Então, pedir para ele fazer os 5 tópicos. Mas eu posso pedir aqui também os conceitos chaves, como eu falei, ó. Então, vou fazer assim, ó. Me fale os conceitos chave do texto. Vou botar texto. Vamos lá. Você vai vendo que ele fica ali, né, nesse tempinho, como se estivesse aí elaborando, e é de fato elaborando, porque ele está consultando o seu material. Então, ele não faz uma busca, por exemplo, tão rápida quanto outras IAs que vão trazer de pronto ali a resposta, porque ele está fazendo essa busca dentro do próprio material, né? Dentro, no caso aqui, do livro que a gente forneceu. E aqui você vai vendo que ele vai dando. Olha como isso é perfeito. Isso dá pra gente um mapa mental do conteúdo antes mesmo da gente mergulhar nessa leitura de forma detalhada. Você consegue elaborar, por exemplo, um mapa mental a partir dos principais conceitos que ele foi colocando aqui. Eu acho muito interessante porque, assim, um notebook LM
ao contrário, assim, de outras ferramentas que a gente vai vendo de IA para gerar textos, consultar, enfim, como um assistente aí, vamos dizer, pessoal, de leitura e escrita, é que ele traz para você essa parte de você ser um agente ativo do seu aprendizado aqui. Você precisa, aqui tem até inclusive, se você olhar aqui do lado, a gente vai olhando aqui, ó, tem guias de estudos, perguntas frequentes, documento de resumo, linha do tempo. Então, assim, ele já vai dando até para você aqui outras coisas para você que você pode perguntar, que você pode pedir, que você pode elaborar. Então, você fazendo as perguntas aqui a respeito daquele texto, ele vai te dar exatamente o que está no texto. E agora nós vamos para o nosso terceiro passo. O que é o terceiro passo? Interação profunda e a aprendizagem ativa. E aqui é o momento em que a gente pergunta e explora. E por que isso é importante? Porque a gente não quer aqui, de forma alguma, delegar para a inteligência artificial aquilo que é nosso. A gente não quer delegar para ela a nossa cognição, vamos dizer assim, o nosso processo aí de pensar, elaborar e criar uma crítica a partir daquilo que a gente está lendo. Não, a gente quer que ela nos ajude, que ela contribua para esse processo. E para que esse processo de aprendizagem seja ativa, obviamente, como a própria palavra diz, né, o próprio termo diz, você precisa estar ativo nesse processo. E isso significa fazer perguntas, explorar, olhar, entender. Então, aqui você vai para a parte mais poderosa, digamos assim, né? Que esse terceiro passo, esse passo em que você vai interagir, onde você realmente cria uma conversa entre você e o documento que você colocou ali. Como eu disse, no exemplo eu coloquei apenas um, mas você pode colocar vários outros documentos para ir criando uma conversa não só com um documento único, mas você também ir criando aí correlações, relações, aliás, entre esses documentos. Aqui a gente pode perguntar, vamos lá. O que significa um termo específico dentro desse contexto? Vamos colocar assim, eu vou colocar o que significa emoções dentro desse contexto. Isso por quê, né? Porque enquanto ele vai pensando aqui, eu vou falar para vocês. Porque emoções, apesar da gente ter hoje aí muitos teóricos que a gente tem como se fosse um consenso, um ponto comum, a gente tem diferentes definições do que são emoções, de como elas surgem, se existem ou não aí as emoções primárias e tudo mais. Então, quero entender dentro desse contexto aqui, falando desse autor e quando ele fala de consciência, o que ele chama aí de emoções. Aqui, vai vendo, o conceito de emoções é central para a compreensão da consciência, sendo abordado sob uma perspectiva neurobiológica. Ou seja, ele vai trazer a definição biológica do que é emoções. Aí ele vai falando da função de sobrevivência, do papel regulador, tá vendo, Então, o corpo como um teatro, muito legal, assim, os tipos de emoções também, ele vai colocando aqui. Aí a gente tem aqui as emoções primárias que eu falei, né, aí, universais, as emoções secundárias, emoções de fundo, muito legal. Então, você vai vendo, gente, tudo isso que ele colocou aqui, tudo isso que veio trazendo aqui, está no documento. E sabe o que eu acho mais incrível, assim? Sabe a primeira coisa que me ganhou quando eu comecei a usar esse notebook LM? Foi justamente isso aqui, Você coloca em cima e ele vai te mostrar a página que está. Tá vendo essas coisas aqui? Ele vai te mostrando aonde no texto está escrito isso. Tudo que tá aqui é um resumo, vamos dizer assim. Não é exatamente igual um copia e cola do texto. Mas quando você clica aqui, por exemplo, 32. Aqui do lado, no guia fonte vai mostrar em qual lugar no documento está falando isso. Isso está sendo mencionado. Eu acho isso incrível, incrível. É uma ferramenta de estudo,
assim, muito maravilhosa, principalmente para quem precisa ter muito contato com textos, para fazer pesquisas acadêmicas, escrever artigos, TCC, elaborar trabalhos, resumos. Eu acho, assim, sensacional. E é aquilo que eu falei para vocês. A gente continua sendo uma pessoa, um agente ativo aqui da nossa aprendizagem, porque apesar dele dar a página pra gente, a gente consegue ir lá, olhar, criticar, falar. Então, aliás, apesar dele dar o resumo pra gente, né, a gente consegue averiguar aqui como que está direto na fonte, como que está direto na página mencionada. Aqui, por exemplo, a gente pode olhar o texto e pedir que ele explique, de repente, uma determinada seção ou um tópico mencionado. Então, você pode abrir o texto, você já conhecendo, fazendo aquela leitura dinâmica, mostrar aí como que ele perguntar, na verdade, aí como que ele pode ajudar e explicar determinada seção, tópico, termo específico citado aqui dentro do texto. Você vê que o texto tá aqui do lado, ó. Quando você clica aqui, por exemplo, no texto, você vai vendo como que ele faz, ó. Ele já faz um resumo. Aqui já te apresenta, ele já coloca os temas principais que estão sendo ditos no texto, então você consegue ver. E aqui você vai vendo o próprio texto, você consegue acessar o texto também inteiro na íntegra aqui nessa barra lateral aqui, né, nesse lado lateral aqui esquerdo. E isso é muito legal. Você pode ir além, você pode criar perguntas para testar, enfim, você pode fazer outras coisas e esse a gente pode olhar, por exemplo, sei lá, pedir para que ele faça perguntas múltipla escolha, para que ele lixe, ó, vamos colocar aqui, ó, faça 2 perguntas múltipla escolha sobre consciência, que é o tema principal aí do livro. E, gente, tem noção do como isso é bom? Porque ele vai fazer as perguntas com base no material e só. Vamos supor que você queira estudar para uma prova. E aí você tem, o professor falou que tem 10 textos ali para a prova. Você consegue colocar os 10 textos aqui juntos e pedir para ele elaborar aí questões, 5 questões múltipla escolha ou discursivas com base em cada texto. Pensa na riqueza que é isso na hora aí que você quiser estudar. Olha aqui. Segundo Antônio Damasio, qual é o problema central da consciência do ponto de vista da neurobiologia? E aí aqui, ó, tem as opções para você escolher. E aí vem a justificativa, aí aqui vem as outras coisas, tá vendo? Ó? Então, você vai conseguir fazer... essa justificativa, gente, é só para a resposta, tá? É porque aqui ele já deu a resposta. Então, ele tá colocando aqui o porquê que ele tá falando que essa é a resposta certa. Mas você pode pedir, por exemplo, que ele não mencione qual é a resposta certa e não dê a justificativa. Então, assim, aqui é um momento em que você não vai ficar de forma nenhuma passiva. Você precisa explorar, querer elaborar em cima do material para que esse material seja aí para você, chegue para você de uma forma mais compreensível e adaptada ao seu estilo, ao que você gosta de fazer e de estudar, mas você precisa saber elaborar, obviamente, as perguntas, as questões dentro daquilo que você quiser. Aqui, assim, você até consegue pedir para comparar informações entre os documentos. Vamos dizer que a gente tenha um outro texto aqui que fale de consciência. Você pode pedir para ele elaborar uma comparação, quais as principais semelhanças e diferença entre esses autores sobre esse determinado tema, sobre consciência, né, enfim, ou sobre emoções, sobre qualquer outra coisa que você queira falar. E a gente consegue também pedir, assim, perguntas mais específicas possíveis. A verdade é que quanto mais específico você for, quanto mais você direcionar ali a sua pergunta, o seu prompt, melhor você vai ter uma resposta aqui dentro do Notebook LM. Então, você pode pedir, por exemplo, aquele clássico, né, que a gente fala, explique este texto como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Então, ele vai trazer uma linguagem ali muito mais acessível. Você pode pedir para dar exemplos em um contexto de uma criança de 10 anos e tudo isso ele vai fazer e vai aparecer aqui para você.
E agora, nosso quarto e último passo é a consolidação e criação de notas, em que você vai conseguir organizar aqui o seu aprendizado. Você vai ver que aqui, ó, por exemplo, ele vai dando algumas explicações. Então, vamos dizer assim, gostei dessa justificativa aqui que ele deu. Eu posso pegar essa justificativa aqui e fazer ela virar uma nota, fazer uma pergunta, por exemplo, ó, em cima disso aqui, ó, a gente consegue, tá vendo? Ficou aqui do lado, ó, coloquei aqui e aqui do lado tem essa justificativa, essas perguntas que ele fez. E se você quiser, você pode, ó, transformar em fonte. Então, aqui, ó, olha aqui na lateral, veio pra cá, pro lado, isso aqui. Então, eu peguei aquilo e não só salvei, como eu coloquei isso como uma fonte, aquele trecho ali como uma fonte também. Isso é muito bacana, porque a gente vai conseguindo fazer diversas coisas. Então, você vai construindo o seu próprio caderno de estudos. A partir do momento em que você vai e consegue colocando aqui, ó, você consegue fazer esse caderno de estudo. Por exemplo, aqui tem adicionar nota. Você pode escrever algo. Então, vamos dizer que você viu aqui, leu, ou então até mesmo você quer pegar um trecho daqui, colar para cá e comentar, porque você quer, sei lá, botar assim, dar atenção a essa justificativa. Vamos dizer que depois você quer olhar para isso aqui de uma forma diferente. Aí então você vai colocar aqui algum comando que depois vai te fazer lembrar que aquilo ali foi importante. Então aqui você consegue construir como se fosse um caderno de estudos. Você consegue construir aqui, rascunhar até mesmo, por exemplo, um trabalho, se você quer escrever um trabalho a partir daqueles textos, você pode ir colocando aqui do lado as suas anotações, você pode elaborar um mapa mental, colocando aqui do lado os conceitos para depois você pegar e construir ele, né, enfim, em algum documento de imagem, de escrita, mas para você colocar os temas centrais ali para depois você fazer essa construção, flashcards para memorização. Aqui você pode colocar diversas coisas e você pode sempre falar assim, por exemplo, com base nas minhas fontes, crie um glossário de termos mais importantes. Então, com base nas fontes que você colocou aqui, ele pode criar esse glossário para você. Você pode salvar aqui o glossário. Então, assim, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Assim, recapitulando um pouco aqui, a gente teve aqui esses 4 passos. Então, assim, a gente tem o passo da gente alimentar os materiais, da gente ter uma visão geral aqui do texto, interagir com esse texto, com esse material e consolidar também esse conhecimento. Esses 4 passos, eu quis trazê-los desta forma para você, principalmente para você entender como que você pode construir um conhecimento explorando documentos dentro aqui do notebook LM. Então eu acho que vale muito a pena. Aqui também vale a pena explorar, tá vendo? Aqui do lado ó, tem guias de estudo. Então se você clica aqui no guia de estudos, ele vai gerar uma nota de estudo com base aqui nas fontes, aí seriam essas 2 fontes de cá. Perguntas frequentes, ele vai gerar também linha do tempo. Então ele vai gerando aqui essas outras coisas, tá vendo? Aqui, ó. Para você depois conseguir, ó, tá vendo? No guia de estudo, ó, o que que ele fez? Ele fez uma revisão de estudo, ele fez um sumário do conteúdo, trouxe os tópicos chaves para a revisão, assim, é um guia muito completo, vale muito a pena utilizar, explorar. É claro que hoje aqui a gente, né, eu não explorei exatamente tudo com vocês, até porque a gente tem né, vamos dizer assim, um espaço mais limitado, ficaria muito tempo aqui falando, e é um material que eu, assim, acho super bacana acessar, tentar, testar, você experimentar e ver se ele se encaixa dentro aí do seu estilo de aprendizagem, dentro daquilo que você quer fazer. E se você gostou dessas estratégias, se você gostou de aprender esses 4 passos e você quer
que eu te ajude de outras formas, em outras ocasiões, já pode se inscrever aqui no meu canal, porque eu vou trazer muitos outros materiais, muitos outros vídeos voltados para que você consiga aprender cada vez melhor, para que você consiga aí potencializar o seu processo de aprendizagem. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia o Notebook LM, se você se interessou em usar ele, se você tem alguma dúvida e se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal, ative as notificações para que quando eu postar aqui outros vídeos você já receba e você também envie esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse material, disso aqui para turbinar os estudos. Muito obrigada por assistir até aqui, até uma próxima e bons estudos!